Oi, meus amores, tudo bem? Tá gravando. Sejam bem-vindos. Eu me chamo Andressa, esse é o canal Ser Íntegro e hoje é um vídeo de analogia. Bora! Hoje vai ter muitas analogias e eu trouxe um filme de recomendação pra vocês, não sei se vocês conhecem. Ele é muito antigo, ele é de 2011, mas ele é maravilhoso pra desenvolver o que a gente vai desenvolver hoje, certo? E por escolha ou por intuição, não sei, eu vou compartilhar algumas ferramentas minhas que talvez ajude você no que a gente vai aprender hoje, certo? E hoje a gente vai falar sobre o que? Sobre a nossa mente, sobre algumas vozezinhas, algumas perturbaçõezinhas, como lidar com elas, certo? E aí eu vou pedir bastante atenção para vocês, porque eu vou trazer bastante recurso visível para enxergar o que não é visível. E vou dar um exemplo meu de vida para vocês entenderem como eu faço. Espero que contribua, pelo menos com uma pessoa. Se contribuir com você já tá ótimo, certo? Já fico feliz. Eu vou mostrar aqui, eu não sei se eu posso, eu não sei falar o nome em inglês do filme. Eu já vou começar recomendando ele. Depois a gente já vai pra analogia, tá bom? Eu não sei falar o nome em inglês do filme, mas ele chama Mundo Surreal, que é esse aqui. Não sei se vai dar pra ver, mas enfim, eu vou deixar na descrição do vídeo o nome certinho, o ano, pra vocês pesquisarem e assistirem com a visão que eu vou trazer hoje do filme, tá bom? Porque ele é um filme de ação e é um filme que traz um conteúdo assim bem delicado. Então tem gente que só vai assistir o filme, mas como a gente tá desenvolvendo aqui, eu trouxe o caderno e a caneta aqui, eu vou explicar algumas coisas. Mas como a gente vai desenvolver aqui, e aqui não é tão visível, não é tão fácil de lidar, por isso que eu trouxe o filme. Que dependendo da forma como você vê o filme, você consegue ver se você tem uma mente mais crítica, mais analítica, mais estratégica. Ou uma mente adormecida, sabe? A mente adormecida é aquela pessoa que só vê a parte da ação. Ela não consegue ver além daquilo, certo? Então aquele filme, basicamente, eu não sei se vocês vão conseguir entender o filme, eu não consigo explicar o filme, só o filme. Eu vou explicar usando as minhas analogias mesmo, aí vocês vão entender a comunicação do filme. Mas basicamente ali o filme, tudo que ela tem de recurso para conseguir fugir do lugar que ela tá, ela conseguiu pegar ao longo da entrada dela. Então ela tá entrando ali em um espaço e a mente dela começa a ver situações que faz ela montar na cabeça dela formas de fugir daquele lugar que ela tá. Então, bem basicamente, assistindo o filme, vocês vão perceber que ali tem um dado momento que ela vê o mapa, tem um dado momento que ela vê o isqueiro. Tudo aquilo ali, por mais que ela esteja mais lá do que aqui, ou mais aqui do que lá, enfim, por mais disso, por mais de tudo isso, que ela não esteja tão centralizada ali, tão presente no momento, a mente dela vai captando coisas e situações que na mente dela depois ela monta uma forma de fuga daquele lugar. Porém, a comunicação com a mente dela não é direta e reta. É meu abdômen, é minha barriga, tá? Eu acabei de almoçar. Tá fazendo a digestão. Por mais que não seja direta e reta, como ela fala, a mente dela monta uma situação, ferramentas, um modo para ela entender o que ela precisa fazer para ela sair daquilo. Basicamente, bem basicamente é isso. Tá bom, meus amores? E aí eu vou começar agora. Vocês precisam assistir o filme, não sei se vocês conhecem o filme. E se vocês gostam, eu assistia na minha adolescência, eu amava. Assisti muitas vezes, eu já me comunicava comigo desde a minha infância. E o filme trouxe muitos recursos. Se eu puder, cada vez mais eu trago para vocês filmes e séries que ajudam a gente a enxergar coisas que a gente não enxerga e entender os nossos sentir às vezes, tá bom? A arte é muito boa para isso. Eu trouxe meu caderno aqui de anotações, que eu trouxe no vídeo anterior. E lá no vídeo anterior eu falei de uma analogia que eu tinha anotado no meu caderno, que é o do vulnerabilidade.
E aí, linkando com aquele, eu trago mais uma visão que também tá anotada no meu caderno. Aqui tá assim, vulnerabilidade, nutrição, construção contínua. São 3 analogias aqui, uma atrás da outra. A de nutrição já tá no canal, muito tempo. De vulnerabilidade entrou mês passado e esse agora de construção contínua. É uma visão também igual de vulnerabilidade que eu tive lá no outro vídeo. E eu vou contar essa visão para vocês entenderem essa comunicação do inconsciente com o consciente, certo? Para vocês começarem a pegar o jeitinho de se comunicar com vocês mesmos e de se comunicar com quem tá falando na sua cabeça. Que pode ser você, pode ser o seu mentor, pode ser Deus, depende da forma que você vê, tá bom? Nessa construção contínua, foi uma visão mesmo, mas eu vou trazer um sonho também para vocês verem a diferença de um para outro. Que não tem muita diferença, não. Mas quem costuma meditar muito, tem muito dessas visões. Mas vamos lá, é uma comunicação de você com você mesmo. Essa visão de construção contínua, eu estava num ambiente, num quarto, e eu tinha acabado de construir aquele quarto e eu parei. E eu vi que o quarto já estava totalmente construído. Tinha ali as cores, já tinha cama, tinha sempre um móvel. Eu não sei se nesse primeiro quarto eu não lembro, eu precisaria ler. Porque vocês vão entender. Mas basicamente já estava pronto, estava zerado. A janela mostrando um lugar verde lá fora, enfim. E aí eu saía desse quarto na intenção de construir mais coisa. Quando eu saio desse quarto, eu vejo um corredor enorme, de muitas outras portas igual àquela porta que eu estava. E aí eu saio daquele corredor, eu desço uma escadaria maravilhosa, lindíssima, gigante. E eu caio ali na entrada da casa, que não é uma casa, vocês vão entender. É uma sala gigante de recepção, assim. Uma sala gigantesca. E aí eu saio dessa sala, vou pra entrada para eu olhar essa construção de fora. E essa construção de fora é um é um palácio, como que chama? Sabe, da rainha, do rei, como que é o nome? Esqueci agora. Tava anotado, eu não li antes de começar o vídeo. É um palácio, uma construção gigante, sabe? Tipo da rainha, que da rainha é um rei que tem muitas entradas, muitas portas, muitos móveis, muitos ambientes dentro de uma casa só, um palácio. E aí eu vi por fora aquele palácio construído, lindo, maravilhoso. E construção contínua no sentido assim, eu acho que muitas pessoas já viram, seja que não tenha entrado numa casa assim, mas seja por vídeo, às vezes um ambiente, a pessoa começou a construir, ela parou e aí ela volta a construir, ela volta diferente a construção. Não tem um padrão ali, não tem uma continuidade. Ela para, ela volta. Então a sala tem um piso, a cozinha tem outro piso, o quarto é outro piso. A cor da sala é uma, a cor da cozinha é outra, a cor do quarto é outra. Não tem uma continuidade ali, sabe? Não tem um segmento. Ela começou do jeito que deu. Aí quando ela voltou do jeito que deu também. Então é basicamente isso. Essa construção contínua da minha visão não era isso. Era uma pessoa que começou e fez do passo a passo até terminar. Então tinha tudo padronizado, as cores era padronizado, tudo bonitinho ali na visão. E aí o que eu faço? Eu saio eu tô lá na entrada, vendo esse palácio de fora, eu entro de novo. E aí eu entro no primeiro quarto e tem aquele padrãozinho de cor. O cor era um vinho com bege, assim, coisa mais linda. Uma visão muito bonito o lugar. E era tudo padrãozinho. Só que cada ambiente que eu entrava, por mais que tenha sido padronizado, cada quarto, cada porta que eu abria, tinha um detalhe diferente. Então, o primeiro tinha uma caixinha de som, mas não é dessas novas, é daqueles antigos, sabe? Aquela caixinha de som antiga, que era aqueles quadradão assim. Eu não sei o nome, mas é muito bonitinho. E ali eu parava, sentava e ouvia música naquele ambiente. Ficava ali um tempo olhando o espaço, aí eu saía daquele espaço e entrava em outro espaço, que era tudo padronizado. Porém, já não tinha mais a caixa de som. Lá tinha um quadro que era na parede de cá, assim. E eu sentava na cama e olhava, ficava olhando aquele quadro, naquele ambiente. Por mais que o ambiente seja igual,
aquele detalhe mudava o ambiente. Era muito louco, era muito gostoso também. E eu ficava olhando o quadro. Aí eu saía desse quarto, entrava em outro quarto, que a janela já era diferente. Ela tinha um lugarzinho assim que dava para sentar na janela e ficar olhando do lado de fora. Então, cada ambiente que eu entrava tinha aquilo padronizado de base, tinha a base de uma construção contínua, porém era diferente. Cada ambiente tinha o seu detalhe específico. E aí, um dado momento, acho que eu entrei em 3, 4 quartos, se eu não me engano, que são coisas diferentes em cada quarto. Eu olhava para um corredor infinito. Eu não conseguia ver a finitude do corredor, o final do corredor, não conseguia ver. E aí eu precisava entrar, muito aí, né? Eu precisava entrar em cada quarto e ficar um tempo para experimentar e experienciar cada cômodo que eu construí, porém eu não tive tempo de usufruir. Então eu construí algo contínuo, mas eu não tive tempo de usufruir, que é diferente daquela pessoa que constrói um cômodo ali e ela já precisa mudar para aquele cômodo, então ela já muda para aquele cômodo. Depois que ela já está morando naquele cômodo, ela constrói mais um cômodo do jeito que dá e vai morando no segundo cômodo, aí constrói o terceiro e vai morando. Aqui foi diferente. Então, basicamente, é essa analogia de hoje, é uma analogia base. E aí a gente vai interpretar essa analogia, o que significa. E eu já vou trazer a resposta, porque depois eu vou ensinar vocês como que faz isso. Aqui, basicamente, bem basicamente, são coisas que eu comecei a desenvolver e eu continuei a desenvolver. Então, uma construção no sentido assim, eu tô construindo a minha mente, eu vou construir, para depois enxergar tudo que eu construí. O discernimento, a coerência, nananana. As emoções, a mesma coisa. Os hábitos no físico, né, comportamento, é a mesma coisa. E esses dias eu tava conversando com a mulher do meu pai. Ela falando, eu falei uma frase que eu sempre falo, que eu não consigo deixar essa frase de lado. E ela falou, ah, mas você colocou isso na sua cabeça? Eu falei pra ela assim, que eu era uma pessoa muito ruim. Ela, cara, você que colocou isso na sua cabeça, não era assim. Aí eu concordo com ela, realmente eu coloquei essa coisa na minha cabeça e eu não consigo tirar ainda. Ainda tem algumas vozes aqui que ainda ficou. E eu preciso conversar com essas vozes para entender. Mas basicamente eu já sei, eu só preciso silenciá-las. E eu falando pra ela assim, hoje tudo que eu faço era tudo que eu fazia desde sempre. Eu não mudei nada. Não mudei nada. A única coisa que mudou é eu conseguir enxergar. Porque numa construção contínua, a gente faz, mas a gente não consegue aproveitar aquele cômodo. A gente não consegue sentar e relaxar naquele cômodo, porque a gente tem mais coisas para construir. Então tem pessoas que faz e relaxa. Que é o da primeira casa lá que eu falei. Que faz um cômodo, usufrui do cômodo, depois faz outro cômodo. Na minha mente veio que eu construí tudo de uma vez. E entra muito lá no vídeo de... Não lembro qual foi o vídeo do canal. É um vídeo que eu falo assim, que eu tive muitos gatilhos por dia, porque ali eu tava disposta a curar. E minha cabeça falou assim, então vamos fazer rápido. E você dá conta? Eu falei, tá bom, tô dando conta. Tá falando que eu dou conta. E eu tinha 3, 4 gatilhos por dia. Então foi muito rápido aquele processo de cura, porque eu estava disposta a viver aquilo e a dar conta daquilo. Mas tem pessoas que têm um gatilho aqui, aí cuida e trata, para depois ter outro gatilho, aí cuida e trata, para depois, e fica nesse ciclo. E tá tudo bem, cada um tem seu jeito de fazer aqui. Eu vou passar alguns recursos meus para ir mais rápido, para vocês ganharem mais velocidade, certo? Que o negócio é assim, velocidade. Então, na minha cabeça, falava pra mim que quando eu peguei para construir, eu construí direto. Porém, por essa fase de construção, eu não conseguia aproveitar. Então, ali chegou o meu momento de relaxamento, de usufruir de cada coisa que eu construí. Certo? Bem básico aqui, bem direto. Então, cada quarto que eu tô entrando ali é os vídeos que eu trago pra vocês. É a hora que eu me reconheço. É a hora que eu reconheço o quarto que eu já conheço, porque foi eu que construí. Porém, eu tô usufruindo dele.
Então a gente tá usufruindo de cada quarto que eu conquistei, que eu construí juntos. E aí eu falava pra ela, a moça que eu falei agora pra vocês, eu basicamente só precisava me reconhecer. Ou seja, entrar em cada quarto e enxergar que foi eu que construí passo a passo daquele quarto. Eu falava pra ela assim, que a minha visão era distorcida. E eu venho distorcendo a minha imagem distorcida. Cada vez mais. Apenas me reconhecendo. Falei pra ela, já faço tudo o que eu sempre fiz. Eu só precisava enxergar o tanto que eu faço, que eu não enxergava. Eu tô distorcendo. Ou seja, eu tô entrando nesse quarto, enxergando que foi eu que construí cada quarto desse, usufruindo do quarto e ainda compartilhando com vocês, porque a gente usufrui do quarto juntos. Então, cada vez o vídeo de nutrição, o vídeo de vulnerabilidade, esse vídeo são quartos daqui do meu inconsciente, mostrando pra mim que eu tô entrando, tô reconhecendo e conhecendo. Conhecendo e reconhecendo primeiro. Reconhecendo, conhecendo, conhecendo, reconhecendo. Vocês entenderam? Então, basicamente isso. Essa é a analogia base de hoje. Não sei se vocês pegaram algumas coisas no caminho, mas vamos lá. Aí o salão ali de entrada, que era gigante, que é um espaço gigante de recepção. Ou seja, é aberta a receber pessoas e o espaço grande de acomodar cada pessoa no seu devido lugar. Então, a pessoa lá do vídeo de vulnerabilidade será bem recebida para entrar naquele quarto. O vídeo de nutrição, bem recebida naquele espaço amplo para entrar naquele quarto. Cada pessoa vai entrar num quarto diferente, junto comigo, certo? É isso, meus amores. Ou sozinha, né? Eu te recepciono lá na sala e aí você escolhe o quarto que você quer entrar, certo? E basicamente isso. Essa é uma analogia. E a gente, em vida, a gente vai se comunicando assim com o nosso inconsciente, com a nossa espiritualidade. Quando eu falo que eu fico conversando, não necessariamente que é uma frase completa, um texto completo. Às vezes são palavras, às vezes são imagens, às vezes são cenas, às vezes uma cena que para me remeter apenas o meu emocional, apenas o sentir daquilo. Então aqui, ó, aqui é uma ferramenta, isso aqui é uma ferramenta. E às vezes eu preciso dessa ferramenta para sentir algo. Aí o que essa ferramenta me faz sentir? Ou o que essa ferramenta me traz inconscientemente? Por isso que eu falo, o próximo vídeo eu vou falar sobre essa ferramenta, que é maravilhosa, mas que foi banalizada, como muita coisa hoje em dia. Então aqui, ó, são símbolos. Isso aqui são símbolos. A fumaça é um símbolo. A florzinha aqui que tá ao contrário. A florzinha que é um símbolo. A borboleta é um símbolo. Então são símbolos que a gente se conecta, se comunica, perdão, inconscientemente. A gente e o nosso cérebro, a nossa mente, ela se comunica assim por símbolo, por simbologia. O número é um símbolo. A frase aqui, o que determina a carta é um símbolo. As cores são outros tipos de símbolo. São símbolos. A corrente aqui é um símbolo. A fumaça, o fogo, a palavra, o número. Aqui é o 34, aqui é o 35. Aqui é o 3 mais o 4, aqui é o 3 mais o 5. Entende? É simbologias aqui. São muitas simbologias e a nossa mente vai se comunicando com a gente assim, em simbologias. Assim como lá no filme que eu expliquei. Eu tô rápida? Vamos acalmar. Assim como eu expliquei lá do filme, a mente dela percebe coisas e manda lá pro inconsciente. E esse inconsciente se comunica com ela através de simbologia de guerra. Você vai entender lá no filme. Aqui eu tô dando algo que é meu, que é invisível para vocês, porque vocês vão precisar imaginar. Aqui o que eu tô falando da minha visão, vocês precisam imaginar como seria. Lá no filme vocês conseguem ver, então é bem mais fácil. Mas quem é da parte da imaginação consegue também. Certo, meus amores? É isso. São simbologias, são símbolos. Então, às vezes, você vai vir uma cena na sua mente. Aquela cena vai remeter a algum momento específico ou algum sentimento. E aí tudo liga com tudo, você precisa observar. O que é a simbologia lá da minha visão? É um palácio, né? Que eu falei, um palácio, um império, sei lá. O que seria aquela construção? Aquela construção seria eu, interna e externamente. Interna e externamente.
tem um vídeo aqui no canal que eu uso a analogia da casa. E aí cada quarto ali são partes internas minhas, que eu falo ali, vulnerabilidade. Aí eu entro no outro quarto tá falando de construção contínua, no outro quarto tá falando das emoções, no outro quarto tá falando de nutrição. São partes minhas lá dentro daquele espaço, daquele palácio, que sou eu. E a sala que é gigante é uma parte minha que é receptiva. Então a minha parte receptiva é grande para receber as pessoas. E a escada, que é linda e bela, que eu falei que, nossa, lindíssima, maravilhosa. Tipo o filme mesmo, sabe? Tinha muitos detalhes simples, não tinha muitos móveis. São coisas muito simples, porém são cores equilibradas. E não tinha muito detalhe, assim, muito... eram coisas mais antigas, igual o rádio, igual a tela. Não tinha coisas atuais, tipo de tecnologia, não tinha nesse espaço. E já mostra muito como eu funciono, né? Eu sou péssima com tecnologia. Enfim, cada um, cada um. Ai, meus amores, espera aí, meu celular tá tocando. Tem que ficar atento por causa do meu filho. Meu filho não está em casa. Então, quando ele não está, eu atendo o telefone. Quando ele tá, eu não atendo. Péssima com o telefone também. Continuando. Aqui eu dei uma visão que eu tive. E aí, a partir dessa visão, eu tenho que interpretar cada elemento da minha visão. Assim também como no sonho. Aqui foi mais fácil, porque tem coisas que a gente já sabe, já entende. Eu vou passar um sonho pra vocês de uma coisa que eu não entendi, eu precisei pesquisar. Eu não sabia o que estava querendo me dizer, então eu vou lá pesquisar para ampliar a minha visão e a minha capacidade mental, certo? Aqui vocês já entenderam, né? Uma comunicação do inconsciente com o consciente. Vocês entenderam? Não é possível. Não é possível, não é possível. O sonho que eu tive é assim. Tinha uma mulher, e eu não vou falar quem é essa mulher, mas era uma pessoa que eu trabalhei na casa dela. Tinha essa mulher, tinha eu e um ambiente cheio de vidro. E o mais interessante nesse ambiente cheio de vidro, ia ter um evento ali. E a gente precisava organizar aquele espaço. Eu e ela organizando aquele espaço. E aí eu chamei os meus pets. Os meus pets. E eu fui colocar, tinha um espaço só deles na parte de fora do vidro. Chamei meus pets, lindos, maravilhosos. Eu vou te falar quais eram. E eu coloquei ali no chão os tapetinhos de cachorro para eles. Os tapetinhos de cachorro. Para eles fazerem as necessidades deles. E eu chamo meus pets pro canto deles. Aí meus pets veio um lobo, veio um tigre, veio um jaguar, veio uma... tinha mais um. Não tinha um leão nessa analogia, não. Nesse sonho. Tinha mais um que eu não lembro. O tigre... uma onça. Olha os meus pets maravilhosos. Todos muito bem educados, meus pets. Chamei eles fizeram as necessidades deles e eles foram deitar. Aí eu chamava no cantinho deles, da onde eles iam dormir. Chamava, fazia carinho, dava beijo e eles deitavam pra dormir. Eu falava, agora é hora de dormir. Eles iam dormir. E eu voltava pra organizar o espaço junto com essa mulher, com essa moça do meu sonho. A gente organizava e acabou o sonho ali. E eu acordei assim e falei, nossa, mas... essa mulher eu já tinha sonhado com ela, então eu já sabia o que ela significava pra mim. O que as pessoas, quando entram no seu sonho, significa pra você? Você precisa observar, precisa questionar. Essa mulher, na casa que eu trabalhei dela, era uma casa que eu aprendia fazendo. Ali é uma casa que eu aprendia fazendo. Tinha coisas de base que eu já sabia, porém eu ia desenvolvendo. Então toda vez que ela aparece no meu sonho, ela fala pra mim que eu vou aprender fazendo. As cartas foi a mesma coisa, eu já sabia a base das cartas, mas a gente vai desenvolvendo mais, deixando mais fluido quando a gente vai fazendo. Então não é só a teoria, mas também a prática. Então essa pessoa, toda vez que ela aparecia num sonho pra mim, ela falava, você vai aprender fazendo. Então ali, aquele símbolo, eu já sabia o que significava pra mim. Aquilo do símbolo, o que aquela pessoa representa pra mim. É um símbolo. E era eu mesmo, então era eu e ela falando pra mim que eu ia aprender fazendo. Só que eu não entendia o porquê desses pets. Eu falei, caramba, o que eles têm em comum? Eu não sabia o que eles tinham em comum. Sabe o que eu fui? Eu fui pesquisar. Eu precisava pesquisar. Aí eu vou lá pegar o celularzinho e eu pesquisei um a um.
mas eu não perguntei o que eles tinham em comum, eu fui pesquisar. Então, pesquisar comportamento deles, pesquisar alimentação deles, pesquisei tudo. E aí eu cheguei assim numa parte de bater as informações. E eu não tá entendendo, e aí eu tive que chegar na minha cabeça. Muito e aí, isso tá me irritando. Eu não gosto desse. Mas vamos lá. Eu cheguei na minha cabeça e falei, tá, tudo isso aqui de informação, o que tem em comum que eu não tô entendendo? Cheguei na palavra instinto. Todos aqueles pets maravilhosos trazia para mim algo de instinto. E o que eu tava fazendo ali com aqueles pets? Tava colocando eles para fazer necessidade no lugar certo. Tava colocando eles para dormir no lugar certo. Ou seja, que eu tava domando os meus instintos. Estava domando não, perdão. Já tinha domado meus instintos. Então, basicamente, falou para mim, minha cabeça, conversando comigo, que eu tinha domado os meus instintos. Por que eu não estava domando? Porque ali não mostrou eu domando, mostrou que eu já tinha domado. Por isso que eu corrigi a parte do domando. Ali eu já tinha domado os meus instintos. Eu tinha eles sobre a minha mão, certo? Eu mandava e eles obedeciam. Então eu já sabia ali controlar não, dominar, que são coisas diferentes. Eu vou explicar para vocês a diferença de controlar e dominar. Ali eu tinha eles na minha mão no sentido de dominar os instintos. Então, dominar desejos, dominar prazeres, dominar vontades, dominar os sete pecados capitais, sabe? Luxúria, avareza, gula, eu nunca lembro todos. Luxúria, avareza, gula, ira, a maior parte dos instintos ali já estavam, pelo menos 4, né? Tinha 4 ali, 4 pets, 4 instintos dominados. E aí o evento no sentido assim, naquela época, eu tava conhecendo uma pessoa. E falou pra mim assim, não, você pode ir, que não vai acontecer nada. E eu, minhas pernas tremendo, falei, se essa pessoa sorrir pra mim, eu já tô... eu já vou. Falei, não, pode ir tranquilamente, você vai conseguir falar não tranquilamente. Porque você já tem sob o seu domínio os seus desejos. Você já tem sob o seu domínio, então pode ir tranquilamente. Eu fui. E consegui falar não, porque não era... Eu conseguia ver além do desejo, além do prazer momentâneo ali. Não era o que eu queria a médio e longo prazo. A médio e longo prazo eu queria algo mais estável, não só aquele momento em si. E isso me deu uma perspectiva ampla de conseguir falar não pro hoje e sim pro amanhã, certo? Então, basicamente é isso. Referente à diferença de domínio e controle aqui. E eu vou passar um recurso visível para vocês. Aqui eu já dei um exemplo do que eu falei agora, de desejo hoje e desejo a longo prazo. O filme do Harry, eu não lembro qual é o filme, acho que é o primeiro filme. Tem ali o Fofo, que é o cachorrinho de 3 cabeças. O Fofo. Ele é muito fofo. E ele tá num lugar fechado, que ele é controlado. Então ali a pessoa tem o controle dele, porque ele tá num ambiente fechado. E, porém, quando o Harry, o Rony e a Hermione entram ali, que ele ainda tá acordado, ele quer devorar eles. Ou seja, ele tá sob controle, mas ele não tá sob domínio. Porque o domínio é deixar ele quietinho e você conseguir fazer o que você precisa fazer naquele ambiente. Então, por ele estar num ambiente fechado, não tá fora, não tá num ambiente aberto, não tá solto. Ele tá preso, ele tá sob controle, certo? O que é o sob domínio ali? É quando alguém sabe qual é o ponto fraco e usa aquilo a favor, certo? E aí o que acalma o fofo ali? É a música. O Hagrid sabe que o fofo se acalma com música e ele dorme. Então quando o Harry, o Rony e a Hermione entram naquele espaço que o fofo tá dormindo com a música, porque alguém já tinha colocado a música ali, eles conseguem entrar e fazer o que eles precisam fazer, que é chegar no alçapão para abrir e descer, né?
Então a música ali é o domínio, sabe qual é a parte fraca, a parte frágil do fofo, que é a audição, é o ouvido. Coloca a música ali, então ele tá sob o domínio. Então, sob o controle aqui do fofo, ele tá num lugar fechado, porém ele tá querendo devorar todo mundo. Então ele tá sob o controle. Sob o domínio é você saber o que precisa fazer para dominar aquela situação. O que eu precisava saber aqui para eu dominar aquela situação que eu achei que estava sob controle, porque já estive sob o controle de, tipo assim, fechar a perninha sob controle, de achar que não vou dar, que eu não vou dar conta da situação, então fechava a perninha sob o controle, ou seja, se uma vez aconteceu, o pessoal sorriu e eu perdi o controle, porque estava sob o controle. Quando entrou sob o domínio, quando eu entendi a médio e longo prazo, aquilo é o que eu quero para hoje, para amanhã e para depois? Não. Quando eu entendi que não, eu consegui falar não naquele momento presente, porque eu não queria aquilo só naquele momento, eu queria aquilo por muitos anos, a médio e longo prazo. Então ali estou sobre o meu domínio, porque eu tive a capacidade de entender como que ia me contribuir naquele momento e depois daquele momento. Então ali estava sob domínio, por isso eu consegui falar não. Quando não estava sob domínio, quando eu entendia que eu só vivia o momento presente, eu não pensava no amanhã, eu falava sim depois de um sorriso dela, entendeu? Então no começo estava sobre controle e depois ficou sob meu domínio. Hoje é muito mais fácil falar não. Vocês entenderam aqui, meus amores? Essa correlação que eu faço é de entender primeiro o que tá falando. Tá falando sobre instinto. O que é instinto? Não sei, vou pesquisar. O que é instinto? O instinto é de sobrevivência, alimentação, reprodução. Eu dei um exemplo de reprodução que fica mais fácil para vocês entenderem. Moradia, tudo é instinto de sobrevivência, porque aqueles animais ali, eles sobrevivem na natureza, então eles buscam um lugar para poder descansar, um alimento ali, eles caçam. A reprodução para continuar a sua espécie. Basicamente isso é instinto. Eu já tinha falado no canal que eu ia falar sobre instinto, né? Certo? Então, primeiro eu preciso identificar o que minha mente está falando para mim. Bem basicamente. Bem basicamente. Depois que eu identificar, eu coloco no meu contexto de vida. O instinto, aí eu vou olhar como que é a minha alimentação, como que é a minha parte reprodutória, íntima, a minha parte de moradia, de buscar o meu alimento, a caça, né, meu trabalho. Tudo isso eu vou ver que é instinto de sobrevivência, eu vou ver como que tá. Será que tá sob o meu domínio mesmo? Será que tá sob controle? É isso que eu vou observar. Quando vem lá a casa, eu vou colocar cada coisa no seu devido lugar. Antigamente eu anotava mesmo. Eu tô olhando pro caderno, me perdoe, eu esqueci de olhar pra vocês. Antigamente eu anotava o meu sonho e aí eu perguntava pra mim o que essa pessoa significa pra mim. O que esse ambiente significa pra mim. O que isso significa. Aí eu vou montando ali um quebra-cabeça e eu vou aprendendo a me comunicar comigo. Depois de um tempo fica fluido, fica mais fácil. Muito mais fácil para você entender aquela comunicação, certo? Isso é uma interpretação de sonho, de graça para vocês. Vocês não precisam ficar pagando para ninguém interpretar, porque cada um interpreta de um jeito. Porque vai muito da percepção da pessoa. Tem coisas que são de fora, igual a cobra, um exemplo. Tem a carta da... não vou procurar não. O que a cobra significa externamente, mas o que significa para você também. E às vezes pode ser o seu interno e às vezes pode ser o inconsciente coletivo. Pode ser o seu inconsciente pessoal de vivência, experiência com aquele animal, mas pode ser de inconsciente coletivo também. O que a cobra significa no inconsciente coletivo e no seu inconsciente pessoal. São duas informações diferentes, mas que pode se correlacionar, sem problema nenhum. Certo, meus amores? E é isso. São duas visões diferentes, porém eu dei a base para vocês. E aqui, referente a isso eu já terminei, eu acho. Tem muitas outras visões, mas não dá pra falar tudo, não tem condição, é muita coisa. Mas vocês já pegaram a base, porque eu dei duas visões diferentes. Aqui eu vou passar um recurso meu. Antes de passar, eu vou falar assim.
Isso eu acho que eu nunca abri pra mais de 2 pessoas, eu nunca abri. E eu não sei nem, na verdade, se eu já abri pra alguém. Teve uma época da minha vida que as vozes na minha cabeça, as perturbações eram muito altas. Eu não conseguia ouvir a minha própria voz na minha cabeça. Eu não conseguia diferenciar. Era muita falação assim, negativa mesmo. Uma situação que me trazia culpa, uma situação que me trazia medo, uma situação que me trazia vergonha. Muitas situações, e eu vou explicar com um exemplo meu, tá? Isso aqui é só a base para vocês entenderem. Muitas situações que acontecia e me travavam mentalmente, a ponto de ali no filme do esqueci, do Coringa. Só que eu não sei de que ano que é, vou deixar na descrição. É aquele do Coringa mesmo, que mostra a mãe dele ali, e aí mostra algumas partes que ele acha que é real, que aconteceu com a moça, dele conversando com a moça. Ele tem ilusões ali, tem ilusões dele não saber mais o que é real e o que não é real ali. Então ele fica perdido. Eu cheguei nessa parte, eu cheguei nessa fase de achar que eu vivia coisas que eu não vivi, mas eu vivi dentro da minha cabeça. E às vezes, se você estiver nessa fase, eu tinha dificuldade de diferenciar o que era real e o que era ilusão. O que era real aqui, palpável, e o que era real aqui. Tem coisas que é real, mas é real dentro da nossa cabeça. Não necessariamente que é aqui fisicamente. Eu vou passar também uma outra coisa que eu vi, que as pessoas falam que é um ataque, né? É um ataque espiritual. Aí eu vou ensinar vocês a diferenciar também. A lidar, diferenciar não, a lidar. Certo? Então, eu vivi essa fase da minha mente estar tão conturbada, num falatório muito alto, que eu não conseguia... Sabe o filme não, a novela, tem uma novela Avenida Brasil, que tava a família toda assim, sentada, reunida na mesa, assim, mas todo mundo falava junto, as crianças bagunçando. Todo mundo falava junto, por isso que eu gosto de gravar mais cedo, mas não deu. Todo mundo falava junto, todo mundo falava de assuntos diferentes e todo mundo falava alto. E você não conseguia identificar o que era aquele falatório. Porque cada um falava de um assunto, cada um dava uma opinião, todo mundo falando alto. E aí, naquela situação, você fica assim, cara, não tô conseguindo nem discernir. É igual aqui no bairro. Cada adega coloca um som mais alto que o outro. Você não consegue discernir quem é que tá cantando o quê. Cada um coloca uma música diferente. E você só ouve barulho. É só barulho, basicamente é só barulho. Então, se sua mente tá nessa fase do barulho, e você precisa silenciar, porque quanto mais tempo você vive nesse barulho, você começa a imaginar coisas. Eu, pelo menos, tá? Não sei você. Mas eu vivi essa fase do Coringa, no sentido de não saber mais o que é real. E isso eu nunca falei pra ninguém. Por medo. Nunca falei por medo de ser internada num hospício. E eu via os filmes bem aterrorizantes, né? Da pessoa receber choques pra ver se ela parava de ver as coisas. Ser cuidada do jeito que era cuidado, né? Não sei como que tá hoje, porque o Whindersson falou que tá mil maravilhas. Mas eu cheguei nessa fase da mente tá tão barulhenta e eu começar a criar coisas para conseguir sair daquele barulho. E quando eu comecei a criar coisas, porque muitas coisas eu que criei mesmo, fantasiosa, de imaginação, eu não sabia mais o que eu tinha vivido, se realmente eu tinha vivido aquilo, ou se era só na minha cabeça que eu tinha vivido. Eu já não sabia mais a diferença de um para o outro, eu vivia da minha imaginação. Para eu conseguir sair das perturbações mentais e das perturbações físicas, de cotidiano, às vezes mesmo, né? De fuga mesmo, fugir para nossa mente, para não viver o que a gente está vivendo aqui em terra. De casa e briga, essas coisas que a gente sabe que tem. Então eu vivi esse tipo de fuga, uma fuga imaginária dentro da minha cabeça, que eu imaginava tanto, mas com as personagens reais de vida, que eu não sabia mais a diferença do que é real e do que era imaginário. Eu cheguei nessa fase. E para reverter essa fase, eu precisei sentar em roda. Vou fazer aqui a rodinha para vocês. Eu precisei sentar em roda
É fisicamente? Não, não é fisicamente. É mentalmente, tudo aqui. Eu criei tudo aqui, eu preciso descriar tudo daqui. Certo? Daqui. Eu fiz mais ou menos assim, mas não tá muito igual. É igual lá a mesa lá do tufão. É basicamente a mesa do tufão. Todo mundo falando junto e gritando, e aqui só tem barulho. Dentro da sua cabeça só tem barulho. Você precisa discernir o que cada um tá falando. Então, inicialmente, você vai mandar todo mundo calar a boca. Vai mandar calar a boca, fica quietinho, você não sabe o que você tá falando. Isso vai amenizar um pouco para você começar a discernir cada voz. Então vamos por aqui que essa primeira voz aqui seja lá o pai do tufão. O pai do tufão lá, daquela mesa conturbada da gota. Vamos por aqui, eu tô usando o exemplo da novela porque ele é visível. Mas pode ser uma roda de amigos aqui. Vamos supor que você tá numa roda de amigos. E aí você manda os amigos tudo calar a boca porque eles estão falando ao mesmo tempo e você não consegue ouvir o que cada um tá falando. Não consegue discernir, porque só tem barulho. Então, para um ouvir, um precisa falar. Mas não, se os dois estão falando ao mesmo tempo, um precisa ficar quieto para conseguir ouvir. E aqui você vai fazer a fase da escuta. Você vai precisar escutar o que essa pessoinha aqui tá falando. E aqui eu vou passar um recurso mais para frente para você finalmente fechar essa voz e calar e discernir se ela é boa ou não. Então vamos supor que essa voz aqui tá falando que você é incompetente. Você é incompetente aqui, você não sabe o que você tá fazendo. Como que você fala para essa voz que é verdade ou não isso aqui? Com argumento. Não é assim que a gente cala alguém? Com argumento? Você vai trazer o argumento aqui. Você vai trazer fatos. Algo que é real, não algo que é imaginário. Você vai sair da imaginação e vai observar os fatos. Você vai trazer fatos para essa situação. Você vai trazer argumentos. Ela tá falando que eu sou incapaz, incompetente. Eu vou me observar. Eu sou isso mesmo? Realmente eu sou incapaz, realmente eu sou incompetente. Então vamos supor, eu sei limpar uma casa. Eu tenho capacidade. Eu sou capaz. Entende? Eu sei tomar banho. Eu sei fazer uma comida. Eu sei cuidar de alguém. Será realmente que eu sou incapaz? Então eu vou trazer fatos. Eu vou trazer algo que é concreto para algo que é mental aqui. Para essa voz aqui, desse amiguinho. Bem amiguinho mesmo, bem cobrinha. E falar, olha meu amigo, olha os fatos aqui. Eu vou pegar os fatos aqui da mesa e vou trazer para cá. Isso aqui é fato. Você sai dessa parte imaginária aqui. E aí você cala a boca desse amiguinho aqui com argumentos e fatos. Basicamente é isso. Vocês conseguiram entender? Não é possível. Aí eu vou pro próximo amiguinho lá da mesa do tufão. Aí eu vou lá pra mãe do tufão. Meu segundo amiguinho. Meu segundo amiguinho aqui fala pra mim que... Dá um exemplo aqui. Dá um exemplo. Que eu não sei me comunicar direito. Eu não sei me comunicar, não sei me expressar. E aí eu vou pegar isso aqui que ele tava falando pra mim dentro da minha cabeça. Minha cabeça fala pra mim: você não sabe se expressar, você não sabe se comunicar. Você é burro nesse sentido. Eu vou analisar isso aqui, eu vou pegar daqui das minhas vivências, experiências concretas, não imaginárias. Isso aqui tá dentro da minha cabeça. Isso aqui é concreto, é imaginário. Eu vou pegar e observar para eu trazer para cá fatos concretos, argumentos referente a essa voz aqui, certo? Eu falo voz, mas é mais fácil de entender, porque é mais visível o que acontece aqui dentro. Então, cada um tem uma coisa diferente. Talvez seja vozes mesmo, talvez seja situações. Sabe quando aquela pessoa fica voltando naquela situação? Eu falei. Vamos por assim, eu tô conversando com alguém fala alguma coisa e eu não consegui falar. Isso é uma falta de comunicação, eu não consegui falar. Falta de comunicação. Ou eu falei, não me expressei direito. Comunicação, expressão. É nesse contexto que eu fico voltando toda vez na minha mente. Comunicação, expressão. E ela fala que eu não sei me comunicar, que eu não sei me expressar, não. Aí eu chego aqui e vou observar e vou trazer os fatos e argumentos referente a essa situação de expressão e comunicação. É verdade? Não é verdade? E eu vou trazer os fatos concretos. E talvez seja verdade, talvez eu não saiba me comunicar. E aí falo, olha, realmente, aqui é uma voz de um amiguinho da cobra, da onça, um amiguinho da onça.
E aqui esse amiguinho tá me alertando sobre uma coisa que realmente eu não sou bom, não sou bom na minha comunicação, não sou bom em me expressar. Ele trouxe um fato e eu levei outro fato, então são dois fatos que se comunicaram, uma imaginação e um fato que se comunicaram. E aí eu vejo isso aqui, realmente eu não sou boa na comunicação e na expressão. O que eu preciso fazer? Eu pergunto aqui, aí meu amigo, realmente não sou boa, o que eu preciso fazer? Aí eu volto pra cá. Quando a minha mente fala o que eu preciso fazer, eu volto pra cá. Começa a expressar, começa a falar, vai identificando o território, se a pessoa sabe respeitar a sua expressão, sabe respeitar a sua comunicação, fala que você tem dificuldade de comunicar. São coisas que são conversas entre você concreto e você mental. É a forma que eu tô conseguindo passar mais visível pra vocês, não consigo passar de outra forma. Eu tô explicando, é possível, vocês vão entender. Até o final do vídeo vocês vão entender. Certo? Então aqui é uma coisa aí real, que realmente você sabe que você tem capacidade. E aqui, essa voz, ela se fecha, ela se cala. Essa voz aqui, ela aumenta, por quê? Porque ela tá te demonstrando uma defasagem. E aí você pergunta como que eu preciso melhorar, nananana. E aí você volta pra cá, pro concreto, no sentido, agora eu vou me expressar devagarzinho, com calma, conhecendo o território. Posso buscar informação, posso buscar conhecimento, posso buscar desenvolver aquela coisa que eu realmente tenho defasagem, que é na comunicação. E aqui eu vou pro próximo amiguinho. É isso. Tá bem claro, eu não consigo ver direito. Aqui eu vou pro próximo amiguinho. E esse amiguinho aqui fala pra mim que eu sou uma pessoa muito ruim. Eu machuco pessoas. E isso aqui dentro da mente, tá? Esse amiguinho tá falando pra mim que eu não sou uma boa pessoa, que eu machuco pessoas. E ele me traz um sentir muito ruim. E eu preciso vir aqui no concreto, na fisicalidade, e trazer argumentos para cá. Eu vou trazer argumentos, fatos, o que é concreto, o que eu consigo ver que é palpável. Eu trago da fisicalidade para a mente. No final eu vou dar um exemplo meu, vocês vão entender. Isso aqui é só para vocês poderem enxergar. A comunicação com externo, ou seja, com fatos que aconteceu, com o imaginário, com a imaginação. E aqui você traz assim, a pessoa fala assim, você foi ruim com essa pessoa, você é uma pessoa muito má. E aí você traz o fato, olha, é pra você conversar com você, por isso que eu tô falando isso. Você aqui vai conversar com você aqui. Parece muita loucura, mas vai funcionar. Eu não prometo nada, mas funciona, pra mim funciona. Faz aí o exemplo na cabeça de vocês pra ver se funciona com vocês também. Eu tô passando recurso meu. Se funcionar com vocês também, que isso aqui funciona comigo. Se funcionar com vocês deixam no comentário, tá bom? Aqui eu trago o fato no sentido assim. Olha, aconteceu, a pessoa me desrespeitou. E por isso eu saí daquela situação. E eu falei coisas que ela não gostou de ouvir. Ela me desrespeitou. Eu falei coisas que ela não gostou. E ela jogou a responsabilidade... Não, responsabilidade não, a culpa. Porque eles não usam de responsabilidade, eles usam de culpa. Quando é manipulação, eles falam culpa, não falam responsabilidade. Aí essa pessoa que me desrespeitou, que eu falei o que ela não queria ouvir, ela joga a culpa em mim. Então ela fala que eu sou uma pessoa ruim, que eu sou uma pessoa má. Porque ela ouviu uma coisa que ela não queria ouvir, certo? E aí você traz esse argumento. Olha, eu não sou uma pessoa ruim. Aqui é bateu, levou. Essa pessoa me desrespeitou, eu não vou aceitar ser desrespeitado. Eu falei, mas também eu saio desse ambiente, porque essa pessoa não é pra mim, entende? A pessoa que quer te manipular, ela vem na culpa, ela vem no medo, ela vem na vergonha. E muitas vezes essas vozes ficam altas na nossa cabeça, falando que você tem culpa porque a pessoa tá passando por situações e você não tá ajudando. Sabe? Você tem que me ajudar. E você não tá ajudando, então você é uma pessoa má, você é uma pessoa ruim. E aí você vai trazer argumentos e fatos da sua matéria pra cá, pra sua mente. Olha, eu não sou uma pessoa ruim, essa pessoa é adulta. Ela tem que ser responsável pela vida dela, e não eu. Eu trabalho pra mim e por mim. Ela tem que trabalhar pra ela e por ela. Você vai trazer fatos e argumentos pra calar essa voz aqui. Quando você trouxer coisas que é palpáveis, você cada vez mais fecha as vozes e a mesa fica cada vez mais silenciosa.
ou seja, ali a mesa do tufão, vai ficando cada vez mais silenciosa, porque você tá com argumentos calando cada pessoinha que tá falando ali na mesa, certo? Eu dei 3 exemplos, vocês conseguiram entender. Eu vou dar um exemplo visível, palpável. Eu acho que a gente já tá terminando o vídeo. Basicamente é isso. Tem vozes que... entendi. Eu esqueci de falar uma. Tem vozes que é mais difícil de ser calada, justamente porque ela traz muita confusão pra gente. Confusão benéfica pra ela e prejudicial pra nós. Acho que eu vou voltar pra cá. Acho que fica mais fácil. Tem vezes que a voz fala que a gente fez coisas que a gente acha que fez porque realmente a gente fez. Porém, ela muda contextos. Então, tem coisas, vamos supor ali, que você fez na sua infância, na sua adolescência, porém ela traz para algo atual, com a mente que você tem hoje. Eu não sei se eu expliquei. Ela traz uma confusão assim, meus amores. Ela te cobra coisas do seu passado, porém ela não reconhece a sua mente do passado, ela reconhece a sua mente do presente. E ela te confunde por isso. Então ela vê o seu discernimento hoje, mais amadurecido, cobrando coisas de quando você não tinha esse amadurecimento. E ela faz essa distorção. Essas são vozes muito inteligentes, muito capazes, que precisa de um pouquinho mais de atenção. Então toda vez que a gente vai ver as situações, a gente precisa ver a mentalidade da época, as emoções da época, as condições da época, que aquilo que aconteceu. Então vamos supor alguma coisa que eu falei lá na minha adolescência e eu machuquei outra pessoa. E aí essa voz traz isso pra mim com a minha consciência de hoje. E aí eu preciso ver, eu tinha essa consciência que eu tenho hoje naquela época, a condição que eu tenho hoje, eu tinha essa condição naquela época. O discernimento que eu tenho hoje, eu tinha naquela época. Então aqui são armadilhas mentais de vozes extremamente inteligentes. É uma karminha da vida aqui. Aqui é aqui é o pai, a mãe, eu não lembro mais quem tava na mesa. Então o pai do tufão, a mãe do tufão, o tufão, que é outro também, né, enfim. E a karminha, essa daqui é uma karminha da vida. Porque ela é extremamente inteligente, ela sabe distorcer as coisas. E aqui eu preciso de uma nina, preciso de uma nina da vida, que saiba identificar essa dissimulação e voltar contra a Carminha, sabe? Vocês conseguiram entender, não é possível. Eu tô usando algo que é visível, assim como o filme, assim como a novela, tá bom? O meu exemplo, que eu falei que eu ia dar meu exemplo aqui. Vocês entenderam aqui, e não necessariamente aqui que a Nina seja boa, tá, meus amores? Ela também tem as particularidades delas. Assim como eu usei o filme do Coringa. Assim como o filme do Coringa tem a particularidade dele, e vocês entenderam o que eu falei, o Batman também tem a particularidade dele, certo? Nem tudo é só luz, nem tudo é sombra. Tem os dois. Os opostos que são complementares. Vai dar uma hora de vídeo, eu tô acabando. Vamos lá, meus amores, pra minha vivência e experiência. Deixa eu ver uma. E que eu já ia eu só peguei uma que é bem específica nessa daqui de confusão, que são as mais difíceis de calar. São as vozes mais difíceis de calar porque ela tem coerência. Eu tive uma situação assim, acho que um pouquinho depois que eu tive o Nicolas. Aí minha mãe falou algumas coisas pra mim que me pegou, porque era verdade. Ela falou assim, eu com 5 dei conta. Eu dei conta de 5, você com 1 tá acabada. Ela falou pra mim. Falei, pá. Muitos golpes. E por que eu falo que ela é coerente? Porque realmente eu tava acabada. É que vocês não me viram antes, aqui eu ainda tô bem. Aqui eu ainda tô bem, eu prometo pra vocês. Mas realmente eu estava acabada mentalmente, emocionalmente, fisicamente, tudo. Tudo mesmo. E ela falou isso pra mim, então aquilo pegou de uma forma assim verdadeira. Essa voz ficou ressoando na minha cabeça, ela tava certa. Não era uma mentira, não era uma farsa, era verdade, eu conseguia ver. Eu vim aqui, pegar aqui no centro, no
no que é concreto, trouxe pra cá. E aí eu reafirmei aquela voz, porque era verdade. Realmente a minha alimentação estava péssima, o meu corpo estava péssimo, a minha mente estava péssima, as minhas emoções pior ainda. E aí quando eu vim aqui, peguei algo que é concreto, e eu trouxe pra cá, pra aquela voz que estava me diminuindo, eu reafirmei ela. Então, o que era uma coisa pequenininha, ela ficou assim, ó, gigantesca. Então, aquela bolinha aqui, aquela é bem aquele centrinho aqui, ó. Tinha um centrozinho aqui, né? Vocês lembram aqui, né? Tipo aqui, ó. Aqui uma bolinha falando mal de mim, porque minha mãe falou algumas coisas pra mim que eu vi que realmente era verdade. Aqui ela tava bem pequenininha. Quando eu pego coisas que é concreta, que é palpável, que realmente é verdade, eu trago pra cá, ela fez isso aqui, ela cresceu. Porque realmente era verdade. Então eu alimentei aquela voz. É verdade mesmo. Tô acabada, minha mente tá destruída. E eu já tava, não sabia o que era real, o que era imaginário. Ela começou a crescer assim, ó, e devorar tudo. Ela começou a devorar tudo. Então uma coisa que era pequenininha, eu mesma alimentei aquilo. E cresceu, e cresceu. E tomou conta da mesa. Então aqui é como se, sei lá, a Nina, Carminha, não sei, a família toda se transformasse em uma pessoa só. Ela tomou conta de tudo aqui na minha mente. E ela falava da minha alimentação, ela falava do meu corpo, ela falava da minha autoestima, ela falava de tudo. E eu reafirmando, porque era verdade. Não era uma mentira, tava concreto ali, tava alguma coisa concreta. E cada vez mais me afundando, cada vez mais caindo, cada vez mais no poço, e cada vez mais e mais abaixo do poço. E uma coisa que era assim, pequenininha, se tornou isso aqui, ó. Esse caos, bem caótico. Deixa eu deixar bem caótico. E aqui, bem caótico. Deixa eu deixar mais caótico, que vocês vão entender o porquê. E tem uma hora que a gente tá assim, ó, caótico. E a gente não sabe de onde tá vindo esse caos. Porque esse caos começou aqui bem pequenininho, ó, tá vendo? Eu deixei ele mais assentado pra vocês conseguirem enxergar. O caos tá aqui bem pequenininho, ó. Bem pequenininho. Só que ele já causou tudo isso aqui. E aí, para eu enxergar de onde está vindo esse caos que é daqui? Eu precisei analisar passo a passo. Então eu precisei fechar cada voz como eu ensinei aqui para vocês. Então eu vou calar todas as vozes e começar a ouvir uma por uma e dar o discernimento certo para cada uma. Como eu consegui sair disso aqui e voltar para isso aqui? Eu precisei da comparação, que eu falo aqui sobre o canal. Eu já tenho um vídeo sobre comparação. E aqui a comparação foi muito boa pra mim, porque ali não foi uma comparação no sentido de eu sou melhor que ela, ou sou pior que ela, mas de fatos, porque tem fatos realmente. Ela falou uma coisa que é verdade, eu estava totalmente acabada. Mas por que eu estava acabada? Eu precisava olhar os fatos. Quando eu trouxe os fatos mais detalhados e mais enraizados através da comparação, eu consegui voltar para esse centro aqui, inicial, que ela falou que eu estava acabada, e começar a fechar essa voz, para anular ela totalmente. Então vamos lá, os fatos, quando ela falou tudo. Eu fui ter que comparar no sentido assim, a minha mãe, ela tem 5 e eu só tenho 1, então realmente estava péssimo, estava pior que ela. Ela maravilhosa, magra, bonita, cheia de vida, cheia de tempo, enfim. E eu me matando de trabalhar e estudar para sustentar eu, meu filho, mais uma pessoa que estava comigo na época. Aí eu precisei comparar no sentido assim. Eu, particularmente, eu não tenho ninguém para ficar com meu filho a não ser que eu pague. Eu preciso trabalhar um pouco a mais para poder pagar essa pessoa para ficar com meu filho. Então, se eu me ausento por 2, por 7 dias, como às vezes eu viajo com meus pacientes, se eu precisar ficar ausente 7 dias, eu preciso pagar esses 7 dias para alguém para ficar. A minha mãe, ela não precisou, porque a minha avó ficava com a gente. Então, aqui, isso é um fato. Eu preciso analisar os fatos. Então, ela trabalhava a mesma quantidade. Fatos aqui, perdão. Aqui, fato. Ela trabalhava a mesma quantidade que ela sempre trabalhou. Por quê? Porque ela tinha a minha avó que cuidava da gente gratuitamente. Ela não precisava pagar. Eu já preciso pagar alguém para ficar com meu filho. Outro fato que eu precisei colocar à mesa para começar a calar essa voz aqui. Porque ela cresceu tanto
que ela foi uma das vozes mais difíceis de calar, porque era de uma pessoa relevante para mim, de uma pessoa que tem discernimento, tem sabedoria e fisicamente tem argumentos palpáveis. Ela falava assim pra mim: ah, nunca quis ter filho e agora tem. E aí eu precisei calar no sentido: eu tive, realmente eu não queria naquele momento, mas eu tive. Porém eu não me abandonei, eu continuei dando o meu melhor. E dando o melhor não é só sustentar, não é só alimento, não é só casa, mas é cuidar da mente e das emoções ali. Então eu precisei comparar a educação que ela me deu com a educação que eu dou para Nicolas. E eu vou dar um exemplo aqui. A minha mãe ela não foi presente na minha educação. As minhas irmãs, as minhas primas que iam, por exemplo, nas festinhas da escola. Hoje, com o Nicolas, eu mesma precisei desenvolver capacidades mentais, emocionais, enfim. Eu precisei desenvolver muitas capacidades para eu estar cada vez mais presente para ele. Então, Nicolas, ele tem uma mãe presente nas lutas dele. Nicolas tem uma mãe presente na escola. A professora falou assim para mim. Uma vez ela chegou para mim. Ai, Pro, desculpa, eu tô muito cansada. Eu vim do serviço. Ela, você trabalha? Ela olhou pra mim, você trabalha? Aí eu olhei pra ela e falei, eu trabalho de segunda a segunda. Quando eu não tô trabalhando numa área, eu tô trabalhando em outra área. Mas eu trabalho todos os dias. Ela, ai mãe, me perdoa. Eu falei, não, eu já tenho muita intimidade com os professores, eu sempre crio intimidade com os professores. Porque meu filho tá lá o dia inteiro, eu preciso saber o que tá acontecendo. Ai mãe, me perdoa, você é tão presente pro Nicolas, ele fala tanto de você e eu tô presente em tudo que ele faz. Eu achei que você não trabalhasse. Eu falei, não, pronto, tudo bem. Eu usei das minhas capacidades mentais para desenvolver da melhor forma possível de trabalhar enquanto ele está na escola. Por isso que, bom, enfim, eu deixo esse assunto para outro vídeo. Dá para desenvolver tudo. Aí ela me perdoou, eu falei, não, tudo bem. Porque eu tô presente na escola, eu sei o que tá acontecendo, se precisa fazer atividade, sou eu que faço. Se ele precisa ir ele tem coisa agora, uma graduação de capoeira, eu vou estar lá presente. Eu me faço e desfaço para acompanhar a mente dele, as emoções dele. Eu tava no serviço. Isso aqui tudo é comparação, meus amores, vocês vão entender. Vocês estão entendendo, não é possível. Eu estava no serviço e minha irmã mandou mensagem. Nicolas deu o horário de dormir, ele deita e dorme, porque ele já tem a rotina dele. A gente começa a rotina dele, eu e minha irmã. A gente começa a rotina dele para ele começar a entender que aquele é o horário de dormir. Então, rotina no sentido assim, são hábitos desenvolvidos por muito tempo que o corpo vai acostumando com aquilo. E ela falou assim, olha, o Nicolas ainda tá acordado, já era 10 e pouquinho. Ele não tá conseguindo dormir, tá batendo papo, tá conversando. E aí eu falei pra ela assim, é porque amanhã ele tem um passeio. Ele tem um passeio? Amanhã ele tem um passeio da escola. Ele tá ansioso. Se ele tá falando muito na hora que ele vai dormir, ele tá ansioso. Falei pra ela, conversa com ele 2 minutinhos. Fala pra ele que se ele dormir, descansar, o amanhã chega mais rápido. E aí ele consegue aproveitar o passeio descansado. Não foi nem 2 minutos. Ela só conversou com ele. Falou assim, tia, você tá ansioso? Ele, tô, tia, tô ansioso. Aí ela falou o que eu falei. Não foi nem 2 minutos, ele dormiu. Ela, nossa, mulher, ele já dormiu. Eu falei sim, porque ele tava ansioso, a mente dele tava acelerada. E ela falou assim, mas por que ele não me falou isso? Eu falei, se nem os adultos sabem disso, sabem se comunicar a esse nível, imagina uma criança de 8 anos. Eu como mãe, eu como responsável, preciso estar atenta às emoções e à mente dele. Eu vou saber identificar as coisas que ele ainda não sabe e eu, como mãe, preciso direcionar ele da melhor forma possível. Então, olha só essa capacidade que eu precisei desenvolver para mim, por mim, para eu conseguir criar dessa criança. Criar não, educar, eu não gosto da palavra criar. Educar essa criança da melhor forma possível, estando atenta à mente e às emoções dela, além do sustento dela, além da alimentação dela, além dos exercícios dela, além dos estudos dela. Eu estou presente em tudo que o Nicolas faz, desde a mente dele até as emoções dele, até os comportamentos, tudo. Então, olha o tanto que eu preciso e que eu dou conta, que minha mãe não fez por mim.
Então, aqui, para calar essa voz do tanto que eu tô destruída, eu precisei trazer essa sutileza de coisas que eu oferto para Nicolas que eu não recebi. Então, quando eu oferto muito, demanda muito de mim. Quando eu oferto pouco, demanda pouco de mim. Basicamente. Não foi só esses argumentos, porque era muita coisa, eu precisei olhar para muita coisa. Certo? Então, basicamente é isso aqui, ó. Então, esse caos volta a ser uma mesa, uma mente mais tranquila, mais silenciosa, porque eu vou fechando vozes de forma coerente. Eu vi um vídeo esses dias que a moça tem essas vozes muito altas na mente dela. E às vezes vozes que falam que não tem que fazer coisas ruins. E ali ela tomou uma medicação que essas vozes silenciaram. Aqui eu tô ensinando vocês a silenciarem uma voz com argumento, não com medicação. Dá pra fazer, só começar e continuar. Mas é eu que tenho uma frase de um, sei lá quem, que muitos psicólogos usam, né? Que quando você olha pro abismo, o abismo te olha de volta, vai olhar de volta e você vai bater mau papo com ele e colocar ele no lugar dele, entendeu? Com argumento, que é assim que a gente cala as pessoas, é com argumento. Não é com emoção, não é com achismo, não, é com argumento. Então eu precisei olhar todos esses argumentos, tudo que eu ofereço para Nicolas e o nível que eu ofereço para Nicolas e comparar com tudo que minha mãe me ofertou e o nível do que ela me deu, para eu saber por que eu tô acabada do jeito que eu tô. Eu estou ainda acima do peso. E eu, comentando com a minha irmã, falei, caramba, a Luana tava certa. A Luana lá da comédia. A gente emagrece onde a gente não quer emagrecer agora. Eu tava falando pro professor, falei, caramba, meu pé emagreceu, minhas pernas emagreceram, mas meu rosto continua gigante. Cada vez maior. Eu falei, eu queria diminuir um pouquinho o meu rosto. Meu rosto, eu olho nos vídeos, meu rosto cada vez maior. Falei, meu Deus, não tem nem como afastar, porque o microfone é de fio, não tem nem como afastar pro rosto ficar menor, dar uma ilusão de ótica pra vocês. Mas eu percebo que tá funcionando o meu processo de emagrecimento. Mas quando eu olho no rosto assim, parece que não, eu fico, ai, que agonia. Mas os exames tá bom, as roupas estão servindo cada vez mais. Gente, eu tô no M, não parece, olha o tamanho da minha cara, no meu rosto, da minha face, eu tô no M. Pra quem tava no G2, eu cheguei no G2. Estou no M hoje. No G, no M, depende da roupa, né? Então é isso. Então eu tô revertendo tudo que aquela voz estava falando pra mim, que eu estava acabada. Hoje eu tô mais descansada, tô mais alegre, mais feliz, fazendo tudo que eu continuo fazendo. Pra mim e pelo Nicolas. Só que eu perdi um pouco da velocidade. Uma coisa que eu fazia muito, muito, muito rápido. Hoje eu tive que reduzir a velocidade para um tanto de coisa que eu sustento ao mesmo tempo. E é isso aí. Se eu não tivesse que, vamos supor, minha mãe não tinha ninguém lá que cobrasse ela para ficar com 5. Imagina se ela fosse pagar para 5. Acho que ela não teria tido 5. Porque eu pagando um já tá pesado. Imagina eu pagando para cuidar de 5. Eu ia me matar de trabalhar. Acho que é por isso um dos motivos que muitas mulheres não querem ter filho hoje, né? A gente acaba tendo um B.O. sozinha. Mas enfim, certo? E aqui vocês já entenderam como que cala essas vozes. E tinha mais alguma coisa que eu precisava falar. Eu só preciso lembrar. Padrões mentais. Padrões mentais, meus amores, pra fechar o vídeo que já demorou bastante. Será que eu posso deixar padrões mentais pra depois? Porque o vídeo tá longo já. Como caracterizar padrões mentais. Como eu sei, como eu penso. E se aquela crença é boa pra mim. E como às vezes eu não consigo caracterizar nem aquilo como bom nem como ruim. Porque quando você caracteriza algo como bom ou como ruim e acontece algo no meio, você não sabe onde colocar. Esse eu vou deixar para um próximo vídeo, porque já tem 1h10 de vídeo. Já tá muito longo. O objetivo desse vídeo já entraria em outro tema. Então deixa outro tema para outro vídeo, tá bom? E as crianças já estão brincando, já tá ficando tarde. O sol já foi embora. E vamos parar por hoje, tá bom, meus amores? Então é isso. Espero muito, 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 muito que tenha ajudado a minha contribuição aqui, pessoal. Testa, vê se faz sentido pra você, se consegue calar um pouquinho mais as vozes da cabeça. Se funcionar, continua. Hoje minha mente tá calma, tá tranquila. Eu já sei o que é real e o que é ilusório. E até ilusório no sentido de físico mesmo.
de perceber comportamentos que às vezes a gente leva para ilusão, então a gente consegue sair daquela ilusão e colocar algo como concreto, certo? E depois eu trago mais recursos assim. Se vocês gostarem, vocês deixem no comentário se vocês gostarem. Trago recursos meu, tanto mental quanto emocional, quanto físico também, né? O físico é um pouco mais amplo, mas aí eu vou dando exemplos meus pra caber no seu, nas vivências, experiências suas, tá bom? Eu gostei bastante do vídeo. Deixa nos comentários se você gostou também. Ó, um beijo. Ah, os recados, né? No final você me dá os recados. Meu contato fica na descrição, caso você queira um atendimento meu. Todos os meus atendimentos são voltados para o autoconhecimento e para o desenvolvimento pessoal. Então, todas as áreas da sua vida, tanto que aqui no canal eu falo sobre tudo, sobre o ser humano. Tudo que é do ser humano eu falo, certo? São várias ferramentas diferentes, então eu uso a mentoria, a consultoria, o reiki e as cartas do tarô. Porém, todas com um único objetivo. São apenas ferramentas diferentes, tá bom? As redes sociais é @seríntegro.oficial. Me segue lá também, estou nas outras redes. Muito legal. Aos pouquinhos eu estou aprimorando mais as redes. Daqui a pouco sai o site. Estou terminando também. E também depois saiu a jornada do eu lá na Hotmart. Então a gente vai desenvolver o sentir e o pensar para a gente unir os dois e desenvolver o intuir. Certo? Então é isso. Espero que eu tenha contribuído com vocês, que tenha ajudado. Ó, um beijo. Acho que eu falei tudo. Não esqueci nada. E se eu esqueci, eu jogo o próximo vídeo. É sempre assim. Tchau, beijo.